que é dogma? Quais são os dogmas marianos? Temos que começar lá quando Jesus envia os seus apóstolos após a sua ressurreição e antes de subir ao Pai, envia para o mundo para evangelizar, levar as verdades que ele ensinou para eles. Ensinou por palavras, ensinou pelo seu testemunho, pelos seus milagres também. E aí a gente pensa, bom, tudo bem, mas acontece que logo nos primeiros séculos começou a haver uma série de problemas, porque havia algumas coisas a serem esclarecidas e era preciso dar uma definição, e se tratava de temas importantes para a fé, para saber o que Jesus realmente queria nos ensinar. É verdade, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo para a igreja, mas justamente para isso, porque sabia que ao longo da história, ao longo dos séculos, a igreja enfrentaria situações, problemas para os quais ela não teria condições, às vezes, de dar uma resposta exata, concreta. Mas aí o Espírito Santo ajudaria a igreja a dar essas respostas. E para dar uma resposta aqui, em termos assim da nossa parte, havia necessidade de alguém ter o poder para isso. E esse poder era dado aos apóstolos, os enviados, os escolhidos por Jesus para ensinar o Evangelho, ensinar a verdade do Evangelho. E os apóstolos, sua missão foi continuada na história da igreja pelos bispos. Então a igreja logo aprendeu que caberia aos bispos manter a igreja na verdade. Porque desde o início começou a haver aquilo que nós chamamos de heresias, ensinamentos falsos, que eram até contrário àquilo que Jesus havia dito, mas era apresentado como se fosse verdade. Isso já aconteceu logo no início na vida dos apóstolos. Havia, por exemplo, um problema, um desafio para eles, está lá narrado no livro dos Atos, capítulo 15, do seguinte: havia um grupo entre os apóstolos, nem se trata ainda de hereges, que dizia assim, seguindo uma tendência, especialmente do mundo judaico, para alguém ser cristão, precisava observar as práticas judaicas, a circuncisão e tudo aquilo que era uma coisa muito complexa e muito exigente das práticas judaicas. Mas era necessário, diziam assim, e com seriedade pensavam assim. Havia outro grupo que dizia, não, Cristo agora veio trazer uma nova realidade, um novo caminho para nós. E o que passou, aquilo foi uma preparação para a vinda de Cristo. E é interessante que nessa hora Pedro, todos tinham consciência que era colocado ali diante dos apóstolos como centro de unidade. Mas ele não decidiu sozinho, ele viu que cabia não só ele, mas aos apóstolos descobrirem o que realmente Deus queria deles. E olha que Pedro era a favor daquela ideia de aquele que quisesse ser cristão, primeiro teria que passar pelas práticas judaicas. Paulo dizia não, Cristo agora veio trazer uma novidade. Fizeram um concílio, chamado Concílio de Jerusalém, a reunião dos apóstolos. O que eles fizeram lá? Discutiram, rezaram e no final apresentaram o resultado das suas reflexões. E eles começam assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós apresentar-nos o seguinte: ao Espírito Santo e a nós. Eles tinham consciência que ali, reunidos, procurando a verdade de Cristo, o Espírito Santo tinha agido. E realmente a ação foi que não há necessidade mais das práticas judaicas, vamos agora adiante. Sim, mas aí logo depois, aí sim vieram as heresias. Uns diziam, não, Jesus Cristo, e a heresia sobre aquilo que é fundamental da nossa fé, que é Jesus Cristo. E uns diziam, não, Jesus Cristo, ele não é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é um Deus que fez de conta que assumiu a natureza humana, mas não assumiu. Ele continuou Deus, apenas tendo uma forma humana. Outros diziam, não, Jesus Cristo
é um ser humano especial, assim como foi Moisés, assim como foi antes Abraão, é especial, tal, mas ele é um homem especial, agraciado por Deus. E havia outros, não, ele é o Filho de Deus, que assumiu a nossa natureza humana, se encarnou e hoje ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem a partir da encarnação. E isso foi fruto, então, essa decisão, fruto de concílio. Os primeiros concílios foram todos cristocêntricos. Tinham como base, como fundamento, a pergunta: quem é Jesus Cristo? E neste ano, estamos até lembrando os 1700 anos do Concílio de Nicéia, que definiu claramente o papel e o lugar e quem é Jesus Cristo. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, da mesma natureza do Pai, não teve começo. Aquilo que nós rezamos no credo niceno constantinopolitano, baseado no Concílio de Nicéia, baseado no Concílio de Constantinopla, umas 2 décadas depois. Então, a Igreja não se reuniu no início para ver o papel de Maria. A preocupação deles era quem é Jesus Cristo. Isso era fundamental. Acontece que, olhando Jesus Cristo, é que nasceu, por exemplo, e aí vamos depois refletir melhor no dogma da maternidade e vida de Maria, se ficou conhecido quem é Nossa Senhora. Quer dizer, isso é muito importante, porque sempre a preocupação da Igreja foi Jesus Cristo, seus ensinamentos, sua pessoa, as verdades que ele ensinou. E por causa dele que foi se descobrindo muitas e muitas outras coisas. Então, o que é um dogma? É um ensinamento de fé. A Igreja, assistida pelo Espírito Santo, isto é, os bispos do mundo todo, com o bispo de Roma, o Papa, quando definem uma verdade de fé, essa verdade é, sem dúvida, baseada naquilo que os apóstolos falaram no final do primeiro concílio. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós definirmos o seguinte: o dogma não é algo que impede a Igreja de caminhar, ao contrário, dá segurança. O dogma são certas. Eu dou um exemplo. Os ensinamentos, quando fundamentados, nos dão liberdade até para caminhar melhor. Se você dirige, ou ao menos anda pelas estradas, vê muitos sinais de trânsito. Proibido virar à direita, proibido fazer conversão, proibido ir a mais de 60 km por hora. À primeira vista, poderia parecer que isso é uma limitação para o motorista. Ele deveria ter liberdade para andar na velocidade que quisesse. Agora tem que se limitar, você vai essa norma, você vai aquela norma. Por que isso? Por que essa restrição? Para o motorista chegar ao seu destino com segurança e vivo. Então os dogmas da Igreja dão segurança. Dizem, olha, até aqui podemos dizer a Igreja ensina isto. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa expressão em grego é doxin, de onde vem a palavra dogma. Então, repita, o dogma é uma luz na vida da Igreja. E são poucos os dogmas, dá a impressão às vezes que a Igreja esteja assim, aprovando dogmas a todo momento. O último dogma proclamado, isso nós vamos ver depois, é da Assunção, 1950. Antes tinha sido 1854. Então, os dogmas nasceram para dar alegria, conforto e fazer a Igreja deslanchar com mais tranquilidade. Então, é isso que nós faremos agora, vendo um pouco cada um dos 4 dogmas marianos. Primeiro, a maternidade divina de Maria. Depois, a Imaculada Conceição. Melhor, antes ele podia dizer Nossa Senhora é Virgem antes, durante e depois do parto, Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora. São os 4 dogmas marianos, que nós vamos então ver individualmente. Dogmas marianos. Começo lembrando que o primeiro dogma mariano é do ano 431, proclamado em Éfeso. Éfeso fica hoje na Turquia.
431. Mas os bispos do mundo todo que se reuniram ali, não se reuniram para tratar de Nossa Senhora, se reuniram para ter uma definição: quem é Jesus Cristo? E quando ficou definido que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, é Deus que na encarnação no seio de Maria assumiu a natureza humana, aí veio a pergunta: mas e Maria, quem é? É mãe do Filho de Deus, é mãe daquele que assumiu a natureza humana. Só que o Jesus que nasceu em Maria não é o Jesus só homem, não existe, a partir da encarnação, não existe Jesus só homem, existe Deus que assumiu a natureza humana. Então Maria é mãe da pessoa de Jesus, Filho de Deus e Deus Ele mesmo. Então quando se diz Maria, mãe de Deus, é mãe de Deus enquanto mãe do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que nasceu dela a partir do seu sim na Anunciação. Então, foi essa conclusão que os bispos chegaram. Se Jesus Cristo, como aprovaram, iluminados pelo Espírito Santo, que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus que assumiu a natureza humana, Maria é a mãe de Deus enquanto mãe do Filho de Deus. E em grego, o nome de Maria passou a ser Theotokos, mãe de Deus. Alguém poderia perguntar, mas o que isso significa para a igreja? Bom, isso é fundamental. Tudo aquilo que Maria recebeu, as graças, os merecimentos, a glória, é por causa deste título, que é o mais importante de Nossa Senhora. Infelizmente, o dia da Mãe de Deus é 1º de janeiro. Infelizmente, muitas vezes, essa exaltação de Maria fica um pouco esquecida, aquele primeiro dia, começo do ano, talvez as pessoas não se recordam bem. Mas dizer que Maria é Mãe de Deus significa dizer que Jesus Cristo realmente está no meio de nós. O Filho de Deus está no meio de nós. Ele que prometeu que estaria sempre conosco. Mais ainda, significa também exaltar o papel da mulher. A mulher muitas vezes estão assim, pouco valorizada. Maria vem mostrar o que Deus é capaz de fazer com uma mulher que se entrega a Ele. Porque você se recorda, na Anunciação, Deus respeitou a liberdade de Maria. O anjo não veio com uma imposição. E aliás, não sei se você sabe, se perguntou já, por que Maria acreditou no anjo na Anunciação? Ela acreditou que não era uma assombração, que não era o demônio travestido de anjo, porque o Deus que lhe era apresentado era o Deus que ela conhecia do Antigo Testamento, um Deus que tem um plano de amor sobre os seus filhos, sobre o mundo, mas que respeita a liberdade dos seus filhos. Propõe, espera um sim, mas não força. E aí a grandeza de Maria, com o seu sim, causou uma verdadeira revolução no mundo. Então, quando nós nos voltamos para Maria e a chamamos Mãe de Deus, nós estamos exaltando o Senhor. E como ela disse, o Senhor fez em mim maravilhas. E nos aproximando assim de Maria, dessa glória, a gente pode dizer, meu Deus, como Deus foi bom para conosco, nos dando o seu Filho, mas ao mesmo tempo nos dando a mãe do seu Filho como nossa mãe, para cuidar de nós, para ser nosso modelo, para ser nossa intercessora, para ser não só a mãe de Jesus, a nossa mãe também. A virgindade perpétua de Maria. Esse é um outro dogma mariano. Isto é, que Nossa Senhora foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Antes do parto está muito claro no Evangelho de Lucas e de Mateus. A virgindade no parto e após o parto, se após o parto que ela não teve filhos, não usou dos direitos matrimoniais com José, é fruto da tradição da igreja. Tradição, não tradições. O que é tradição? Deus nos deu a sua palavra, mas o próprio São João diz no final do seu evangelho que se fosse escrever tudo o que Jesus fez e falou,
Nem o mundo inteiro caberia tantos livros. Você quer ver um exemplo? Onde na Bíblia está escrito quais são os livros inspirados por Deus? Não existe. Não existe na Bíblia um livro que diz assim, os livros inspirados por Deus são esses, Gênesis e vai até Apocalipse. Como é que nós sabemos quais os livros inspirados por Deus, quais os livros que fazem parte da Bíblia e que orientam a nossa vida? Pela tradição. A tradição é a ação do Espírito Santo na história iluminando o Papa, os bispos e o povo de Deus. Então, desde o início dos primeiros séculos, não havia dúvida que Deus quis que aquela que geraria o corpo de seu filho fosse virgem e virgem permanecesse. Isso não tem nada contra a vida matrimonial, contra o sacramento do matrimônio. Não. Mas o que quer dizer o seguinte, que Maria é totalmente de Deus. É alguém que Deus criou para si, para glorificá-lo, para ser totalmente dele, sendo mãe de seu filho Jesus. Então, esta verdade que foi depois, assim, ao longo da história, proclamada solenemente por concílios ecumênicos, passa a ser do patrimônio da Igreja. Por isso, é um dos nomes de Nossa Senhora, a Virgem Maria. A Virgem Maria, isto é, aquela pessoa totalmente de Deus. E ela serve como estímulo. Claro, no mundo como hoje, tão dominado pela sensualidade, é difícil alguém se imaginar isso. Para quem não tem fé, isso passa longe uma crença assim, porque estão acostumados com a matéria, com as coisas muito concretas, acreditar em alguém, que alguém, ainda hoje, mesmo não tendo os privilégios de Maria, possa viver a virgindade, para muitos é impossível. Mas como Jesus disse, para os homens parece impossível, mas nada é impossível para Deus. Então acreditar-se em Maria, na sua virgindade, significa crer que Deus criou alguém para si. E ele deixou muito claro no Antigo Testamento, em várias oportunidades, que ele é um Deus ciumento. Ele nos quer para si. E como ele não ia querer para si aquela que ele escolheu para a mãe de seu filho? Maria nos incentiva, então, a viver a virgindade no estado que cada um de nós tem, segundo aquela disposição. O que Deus quer para a minha vida? Como é que Ele quer que eu viva? E, acima de tudo, tudo se resume numa disposição, ser de Deus. Quando se faz na vida religiosa, por exemplo, o voto de castidade, é isso, para dizer, eu quero ser de Deus. E Deus é tão grande que merece, que tem direito de ter pessoas que digam, Senhor, eu quero viver para Ti. E por causa de Ti, eu dou minha vida pelo povo de Deus. Maria passa a ser para nós, portanto, um estímulo que vale a pena nos consagrar a Deus, porque ela foi virgem e foi fiel ao Senhor, é mãe hoje de uma multidão de filhos que ela recebeu no alto da cruz. Imaculada Conceição. Esse é o terceiro dogma mariano, proclamado no ano de 1854, dia 8 de dezembro, que ficou o dia da Imaculada. Mas esta certeza que Maria foi sempre imaculada desde o primeiro momento da sua concepção, que ela sempre foi livre do pecado original, se baseia especialmente no que lemos em Lucas 1:28. Quando o anjo chega diante de Maria, ele dá um nome, ele é enviado de Deus, ele fala em nome de Deus, cheia de graça, isto é, dominada pela graça divina. Ser preservada do pecado desde o primeiro momento da sua concepção é um privilégio, mas não por merecimento de Nossa Senhora, mas em vista do plano do Pai sobre ela. Ele não queria que a mãe de seu filho estivesse sujeita ao pecado em nenhum momento de sua vida, nem por segundos. Aquela que daria vida ao Filho de Deus, quis o Pai que fosse virgem, imaculada, santa. Mas havia pergunta assim, mas como?
Se foi por merecimento de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo nasceu dela, como é que isso ia acontecer? Essa graça ela ia receber antes da encarnação de Jesus Cristo. Então, por isso havia ao longo dos primeiros séculos aqueles que defendiam Maria ser imaculada desde o seu primeiro momento da sua concepção. Outros diziam, não, mas não é possível, porque Jesus veio depois. Mas teve um franciscano, Duns Scotus, que teve uma definição que esclareceu, lá no século XIII. Deus podia fazer a mãe de seu filho imaculada, livre do pecado, desde o primeiro momento. Deus quis fazer isso porque se tratava da mãe do seu filho. E Deus fez. Porque o merecimento de Cristo não começaram a ser aplicados ao mundo e à igreja só a partir da morte e ressurreição de Cristo. Também aqueles que viveram antes dele foram beneficiados em vista dos merecimentos que, pela sua obediência ao Pai, Jesus nos mereceria. Com isso, o que se destaca, assim? Realmente o lugar que Maria tem na história da salvação. Um lugar especial, e Deus realmente a fez especial, mas sempre a deixando livre. Quando esse dogma foi proclamado, foi uma festa assim, na igreja, porque era uma crença desde os primeiros séculos, mas com aqueles... havia os que defendiam, os que não defendiam. E o que fez o Papa? Consultou os bispos do mundo todo, Pio IX, consultou os bispos para saber a sua opinião, e houve quase uma unanimidade praticamente em vista dessa proclamação, e ele a proclamou. E em muitos lugares hoje, então, Maria é reconhecida com o nome de Imaculada, Imaculada Conceição de Maria, Nossa Senhora Aparecida, Imaculada Conceição. Então é um título bonito, que mais do que ressaltar os privilégios de Maria, ressalta a grandeza e o poder de Deus. E esse mesmo Deus que a fez Imaculada pode e quer nos preservar do pecado. E quando for difícil superar uma dificuldade, uma tentação, uma atração que nos afastaria de Deus, lembremos-nos de Maria, nos voltemos para ela, é mãe, e ela vai fazer questão de nos ajudar, porque ela quer que o nosso coração seja de Deus, como o dela foi desde sempre. Assunção de Nossa Senhora. Esse é o quarto e último dogma mariano que foi proclamado no dia 1º de novembro de 1950. Era Papa Pio XII. E ele fez então uma consulta aos bispos do mundo inteiro, perguntando o que o seu povo, o povo da sua igreja particular, da sua diocese, o que pensa dessa verdade, que muitos dizem ser verdade, que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma e que o seu corpo agora já está glorificado no céu. E outra pergunta, e o que o senhor pensa, senhor bispo? O Papa recolheu essas ideias e constatou aquilo que todos sabiam, que desde os primeiros séculos esta crença já fazia parte da vida da igreja. Havia festas, homenagens, só não tinha sido proclamado. E aí o Papa marcou a solene proclamação e foi definido então como verdade de fé, que Maria participa gloriosamente no céu com seu corpo glorificado. Isto é, ela se antecipou a nós por graça de Deus, porque nós também somos chamados um dia a estar na eternidade com o nosso corpo. Quer dizer, aquele corpo que deu origem a Jesus já está participando da glória do céu, glorificando a Deus por aquilo tudo que Deus realizou também e particularmente através de seu corpo. Isso vem nos ensinar o valor do corpo humano. Sim, hoje se exalta muito o corpo humano. Olha a multiplicação de academias pelas nossas cidades para que as pessoas tenham um corpo esbelto, possam se apresentar com vaidades. Olha o meu corpo. E Maria vem nos lembrar que o corpo é importante desde que ele seja para a glória de Deus e para o serviço dos irmãos.
o corpo não vale por si mesmo, vale enquanto seja assim, objeto da graça de Deus. O nosso corpo foi também no batismo, recebeu graças especiais, e nós somos chamados então a viver de uma forma tal que utilizemos o nosso corpo para fazer o bem. Mais ainda, a Assunção de Maria vem nos lembrar algo que a gente pensa pouco: na eternidade. Nós não temos aqui morada permanente, como diz São Paulo. O nosso destino é a vida junto à Santíssima Trindade. Para lá que devemos voltar o nosso olhar. Alguém pode dizer, mas isso torna pessoas alienadas, ficam pensando na eternidade, se esquecendo dos problemas do mundo. Não. Olhe a vida dos santos. Foram pessoas assim que tinham o olhar voltado para Deus, mas os pés bem firmes na terra. Eu lembro uma santa muito querida para mim e para o Brasil, Santa Dulce dos Pobres. Pequena, por saúde limitada, assim, uma cultura média, e era uma pessoa profundamente voltada para Deus. E por causa desse olhar voltou-se para os necessitados. E começou uma obra que hoje atende milhares de pessoas, que aliás foi até colocada como um dos exemplos da encíclica do Papa Leão XIV, Dilexi Te, Ele te amou. A palavra que está no Apocalipse, uma expressão de Cristo, Ele te amou, eu te amei. Então Maria vem nos dizer, olha, vale a pena, sim, façam como eu, olhe para o céu, como meu pensamento estava em fazer a vontade de Deus, mas por isso eu fui ativa, por isso me preocupei com Isabel, me preocupei com os noivos de Caná e hoje continuo me preocupando com todos aqueles que se aproximam de mim, todos aqueles que estão precisando do meu auxílio. Fique tranquilo, a valorização do seu corpo, lembrando que ele foi criado para a glória de Deus, não vai fazer com que você fique alienado. Ao contrário, você vai usá-lo de uma forma santa. Não vai aceitar usar o seu corpo apenas como objeto para sua vaidade e menos ainda como instrumento de pecado. E vem também para nós uma lição, o respeito ao corpo de cada pessoa, porque Deus quer ser glorificado também pelos nossos irmãos e irmãs. Tanto assim, no julgamento final ele vai dizer, teve fome, me desse comer, sede, me desse beber, nu me vestisse. Ele vai falar de coisas muito práticas relativas ao corpo. Que Nossa Senhora, no céu, gloriosa, interceda por nós e que nós saibamos nos voltar para ela com a confiança de filhos e filhas. Sabem que tem uma mãe que, longe de se esquecer de nós, mais do que nunca, e com até eu diria com maior clareza, quer que Deus seja louvado, glorificado por tudo aquilo que Ele fez, mas especialmente por tê-la convidado para ser mãe de seu Filho Jesus. Com essas reflexões eu termino assim, essas breves reflexões sobre os dogmas marianos, mas lembrando sempre, o que se ressalta nos dogmas é a ação de Deus em Maria. E assim como nela Ele fez maravilhas, também em você Deus quer fazer maravilhas. Aceite como Maria ouvir Deus, seguir sua vontade e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E aí você estará buscando aquilo que é essencial na vida cristã, o batismo. Salve Maria, fique na paz do Senhor Jesus.